Exercício 34. Em uma prova com 40 questões de múltipla escolha, o aluno ganha 3 pontos por questão que acerta e perde 2 pontos por questão que erra. Então, uma prova com 40 questões. Então, eu vou falar que ele acerta x e as questões que ele erra de y. As duas questões, x mais o y, são 40 questões. 3 vezes x menos 2 vezes o y, Daniela fez um total de 50 pontos. Quantas questões ela acertou? Então, vamos lá. Se a aluna Daniela acertou x questões e errou y questões, nós temos x mais o y igual a 40, 3 pontos em cada acerto menos 2 pontos em cada erro é igual a 50. Se eu resolver o sistema, eu vou multiplicar a primeira equação por 2, 2 vezes x, 2x, 2 vezes o y, 2y, 2 vezes 40, 80. Só para simplificar, fazer pelo método da adição, 2 mais 3, 5x, 80 mais 50, 130. O 5 está multiplicando, divide. X é igual a 26 questões certas. Então, ela acertou, que era a pergunta 26. Por curiosidade, ela errou 40 menos 26, ela errou 14 questões. O exercício 35 diz o seguinte: a bateria de um aparelho eletrônico dura 80 horas quando ele está em operação ininterrupta e dura 200 horas quando ele está no tempo todo em stand-by. A última bateria que foi colocada nesse aparelho durou exatamente 164 horas. Durante esse período, em quantas horas o aparelho esteve em stand-by? Então, eu vou falar que se o aparelho esteve X horas em operação e o Y hora em stand-by, temos o sistema X mais o Y, ele durou 164 horas. A gente sabe que um aparelho, pelo teste, ficou o aparelho X durou 80 horas em operação e 200 em stand-by. Isso é igual a um aparelho, certo? Total de duração. Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou ter que fazer o MMC para dar uma arrumadinha nesse sistema. Copiei a primeira equação. O MMC de 80 e 200 é 400. 400 dividido por 80 é 5 vezes x, 5x. 400 dividido por 200 é 2 vezes o y é 2y. 400 dividido por 1 é 400 vezes 1, 400. Subtrai. E aí, eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 2 para a gente poder simplificar. Menos 2 vezes o y, menos 2 o y. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 164 é menos 328. Copia a segunda equação. Mais 2 menos 2y é 0. Menos 2 mais 5 é 3. Menos 328 mais 400, 72 horas. O 3 está multiplicando, divide. 72 dividido por 3, 24 horas. Horas em operação. Ele quer saber em stand-by, então o total é 164 menos 24. Ele ficou 140 horas em stand-by. O exercício 36 diz assim: um caminhoneiro saiu da cidade A às 7 horas. A saída, 7 horas da manhã. E viajou até a cidade B a uma velocidade média de 60 km por hora. Lá chegando, gastou 1 hora para descarregar e em seguida voltou imediatamente para a cidade A. Na volta, o caminhão mais leve conseguiu desenvolver uma velocidade média de 80 km por hora. Exatamente às 15 horas ele chegou à cidade A. Qual a distância entre as duas cidades? A que horas ele chegou na cidade B? Então, vamos lá. Se x é a distância entre as duas cidades, como ele gastou 7 horas na estrada, nós temos, né? Vamos lá. Foi dado o seguinte. Foi dado no enunciado. X desenvolvendo, primeira distância entre as duas cidades, desenvolvendo 60 km por hora, mais X, outro trecho, desenvolvendo a velo 80 km por hora, ele gastou 7 horas. Vou tirar o MC, não tirei nem o MC, vou dividir aqui, ó, 120 dividido por 60 é 2, vezes 2 vezes X é 2X, 120 por 80 é 1,5, vezes X é 1,5X, 120 dividido por 1 é 120, vezes 7, 840. Simplifica. 2x menos 3,5, 3,5x é igual a 840. 3,5 está multiplicando, divide. A distância é 240 quilômetros, a distância entre as duas cidades. E o tempo gasto na ida foi de x dividido por 60. Então, 240 dividido por 60, 4 horas. Se a saída dele foi às 7 horas, mais 4 horas, ele chegou 11 horas na cidade B. Bons estudos para vocês.